precisamos entender que para nós servirmos a Deus como igreja, nós precisamos fluir nos dons. Quem não flui nos dons, ele não serve para servir na obra de Deus, naquilo que Deus tem para fazer. Então precisa fluir nos dons para quê? Para a obra de Deus fluir, tá? Para o serviço que nós prestamos a Deus aqui nessa terra possa prosperar. Então não há como a obra de Deus prosperar aqui na terra se não haver, se a gente não fluir, tá? Então, e esse poder ele jorra como uma fonte. Qual é a fonte, pastor? Uma das primeiras fontes é a palavra de Deus. A primeira fonte do fluir. A primeira fonte do fluir de Deus é a palavra de Deus. A Bíblia diz o quê? Que toda a Escritura, tá? Ela foi inspirada. A Escritura inteira, toda a Escritura, toda ela foi inteiramente inspirada por Deus. Para quê? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Para quê? Por quê que toda a Escritura ela é inspirada por Deus? Por quê? Olha só, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Deus deixou toda a Escritura para que nós venhamos a aprender dela, a ser instruído por ela. Para quê? Para fluir na obra do Senhor aqui nessa terra. Para isso está aí as Escrituras também, né? Muitas coisas, mas uma delas é essa. Então a primeira dessa fonte que nos dá uma direção, tá? É a palavra de Deus. Quando se trata de você se tornar uma pessoa espiritual, tá? Você quer se tornar uma pessoa profundamente espiritual, então você tem que ir para a Bíblia. Você tem que buscar a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que buscar as Escrituras, você crescer e se tornar um crente muito espiritual, tá? Não há como substituir a Bíblia. Não tem como. Tem igreja que eu substitui a Bíblia por livros. Tem gente que ele substitui a Bíblia pelo que os outros falam. Ele é um crente piolho, vai pela cabeça dos outros. Então ele substitui a Bíblia pelo que os outros falam, e não é verdade. Por livros, né? Tem igreja que põe a Bíblia de um lado e põe o livro do outro. Aí ele, porque a escritora do nosso livro aqui diz assim, 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 lá na Bíblia. Ele vai lá na Bíblia, ele usa o livro como a Bíblia e a Bíblia como um livro qualquer. Não tem como substituir a Bíblia, ela é insubstituível, tá? Quando você percebe que Jesus pagou um preço por você, tá? Que verteu o sangue dele, todo o sangue dele, a fim de nos salvar. Quando você descobre isso, meu Deus, Jesus morreu por mim, pagou um preço por mim, derramou sangue por mim, morreu por mim, pagou um preço muito caro por mim. O que você vai dizer? O que você diz, irmão? A primeira coisa é você se sentir grato a Deus, né? Você, meu Deus, tem como agradecê-lo por isso, né? Outra coisa, eu vou amar o Senhor pelo que o Senhor fez por mim. Isso tem que estar na sua mente, que é agradecimento. Amar a Deus por que Ele faz. E qual é a coisa que você faz? Você diz, Senhor, quer ser agradecido ao Senhor. Senhor, eu te amo por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, que o Senhor fizer por mim.
E qual é a outra palavra? Eu quero te servir. Porque se esse eu quero te servir não fazer parte do vocabulário, quer dizer para você que jamais Deus te dará um dom. Se você não serve para viver, se você não vive para servir, não serve para viver. Se você não serve para servir a Deus, não serve para te dar dom e te usar. Quero que você aprenda isso. Tá? Então, e aí você diz: Senhor, eu quero te servir. Amém. Qual a próxima coisa que você deveria dizer para Deus? Que tu queres que eu faça. O que tu queres que eu faça? Não é o que eu quero fazer para o Senhor, é o que o Senhor quer que eu faça para ti. Porque se você tiver nessa mentalidade, eu vou servir o Senhor assim, 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 a minha maneira, Deus não vai te dar nada. Porque Ele só dá se você servir a maneira dele. Não tem outro jeito. Tem. Você chega lá, você quer comprar um carro. Aí eu quero um carro. Tem um carro a gasolina. Não, eu quero um carro. Mas lá não tem carro a gasolina. Algo para você, tem só um carro a gasolina. Você vai sair dali com um carro? Você não vai sair com um carro. Você tem que sair com um carro a gasolina, não tem outro. Deus só vai dar se você quiser fazer a maneira dele, tem que ser da maneira dele. Vamos lá, vamos construir aqui, estamos construindo aqui. Aí eu digo, vamos fazer assim, assim, assim. Aí você diz, eu não vou fazer assim, eu vou fazer do meu jeito. Eu não te quero aqui, irmão, para trabalhar, para fazer do seu jeito, não. Tem que ser do jeito de Deus. Deus nos quer para que seja do jeito dele, não do nosso. Se você não entende, você não vai servir para servir a Deus. Porque Deus, Ele só vai dar algo a você, as ferramentas para você trabalhar. Ele diz, como você quer? Eu quero que você trabalhe para mim. Vamos lá, eu quero que você me sirva aqui, Lucas. Você vai ser o camarada, vai lavar a igreja. E Deus vai te dar o quê? Deus vai te dar aí o que? Deus vai te dar aí uma picareta. O que Ele vai te dar? O rodo, o pano, o balde, a mangueira. Porque você quer fazer do jeito dele, Ele vai te dar. Se você não quiser fazer do jeito dele, Ele vai te dar. É por isso que muita gente não recebe, porque Ele quer fazer do jeito dele. Ele quer fazer do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha. Eu acho assim, eu penso assim, eu vou servir assim. E Deus olha, você não serve para mim. Simplesmente. O que o Senhor tem para mim, Senhor? Nada. Não tenho nada para você. Porque você tem que entrar. Irmão, ou nós nos adequamos, ou não. Tem que entender isso. Tá? Então, quando a gente estudar um pouco mais sobre as passagens aí que fala sobre os dons espirituais, você vai ver isso aí sendo confirmado, tá? No decorrer do nosso estudo aí, tá bom? Olha só, isso aqui não é coincidência. Quando fala sobre os dons espirituais, anota aí para você ler na sua casa, porque nós vamos ter que, você vai entender aqui, você precisa ler muito sobre dons. Olha em Romanos 12, tá? 1 Coríntios capítulo 12. Oi? Devagar? Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4. Você vai ler sobre os dons e você vai ver que os dons aqui nessas passagens aqui, eles são explicados no contexto de corpo, de igreja, de corpo de Cristo. Entendeu? Quando você ler lá, você vai notar isso, tá? Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Mas agora Deus nos colocou membros no corpo.
cada um deles como Deus quis. Você não quer? Deus não te quer. Deus vai colocar o dedo aqui, Deus vai colocar o dedão aqui, aonde? No nariz? Deus vai colocar ele aonde? Na mão. Faz o seu lugar na mão. Você vai dizer, não, meu lugar é no nariz, eu quero ser nariz. Aí Deus vai pôr aqui, né? Vai tirar o nariz, pôr o nariz aqui e vai pôr o dedo aqui. Olha você lá, olha você lá. Ué, misericórdia. Não existe isso, irmão. Então vamos entender que nós temos que nos sujeitar ao que Deus quer nos colocar e nos submeter a isso. Se quisermos receber de Deus, sermos usados por Ele, tá? Pastor, quem possui os dons espirituais na igreja? Nem todos possuem dons espirituais. Mas pastor, o senhor falou esse dia que todo mundo tem? Tem. Mas como assim? Os incrédulos não possuem dons espirituais dados por Deus, não. Eles podem buscar, o diabo tem coisa para eles, né? Mas de Deus não. Por quê? Porque Deus só dá à igreja dele, o povo dele, os servos dele, todo crente dedicado a Jesus, todo aquele que é um membro real e verdadeiro do corpo de Cristo, e todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, ele tem pelo menos o mínimo, é um dom. Você tem que ter, isso é o mínimo. Ah, pastor, eu não sei, tem dom aí que você vai descobrir, entendeu? E você pensa que não é dom, mas é dom. Com o decorrer você vai aprender, tá? E tem crente que tem mais, tem crente que tem mais de um, tá? A Bíblia ela é clara e ela dá segurança que todos nós recebemos. Na 1 Pedro 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Quem vai administrar o dom? Cada um recebeu, sim ou não? Cada um do corpo de Cristo recebeu o dom. Tem um dom, não tem jeito, tá? Quando não aplica é negligência. Então tá aí. A Bíblia ela diz, isso é 1 Coríntios 12, 7, vem para mim, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Vamos lá. Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for último. A manifestação do Espírito é o dom. E ele foi dado a quem? A cada um. Mas para um fim proveitoso, para aquilo que for útil. Você não usa dom para o que é inútil. Você não busca dom para que seja inútil. O inútil, ele é lançado fora, tá? O próprio versículo aí que a gente examinou no parágrafo anterior diz que cada um dos membros é posto no corpo de Cristo com o propósito de Deus, porque Deus tem um propósito. Está em 1 Coríntios 12, 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, às vezes você, Deus não me dá, eu tenho pedido um dom, Deus não tem me dado um dom, eu não sei. E se você se sente negligenciado, mas você não pode se sentir negligenciado porque Deus te deu. Talvez você está pedindo um que Deus não te deu esse que você está pedindo, mas que Ele te deu algum dom, Ele deu, tá? Então não se sinta negligenciado quando se tratar de algum dom. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus, que o Espírito de Deus distribuiu a cada um
os dons, visando um fim proveitoso, né, de aproveito. Ele está dizendo, na verdade, é cada um de nós, cada um da igreja, cada um que é membro do Senhor, que é membro do corpo de Cristo. Tanto mulheres como os homens são membros do corpo de Cristo, sim ou não? Então, tanto mulher como os homens, eles recebem dons espirituais. A Bíblia é clara, a Bíblia é direta, que nós somos, 1 Pedro 4,10, que nós somos o que? De Deus. Nós lemos lá em 1 Pedro 4,10, mordomos. O mordomo faz o que? Ele serve. Então Deus me deu para mim ser útil, para mim servir o que o irmão está precisando. Eu posso ajudar com o dom que Deus me deu, eu posso ajudar. E Deus me deu para me ajudar. Está entendendo? Sim ou não? Sim. Mas parece que não tem crente hoje aqui, meu irmão. Sangue de Jesus. Tá? Então, o ser um mordomo de Deus é uma responsabilidade tremenda. Servir a Deus, ser um mordomo, ser um servo de Deus, é uma responsabilidade, meu irmão, muito grande. Tá? Por quê? Porque a ideia já de ser mordomo nos traz a ideia de que um dia prestaremos conta. O mordomo ele cuida, ele é dispenseiro. Tem Bíblia que diz dispenseiro, tá? Tem Bíblia que diz dispenseiro. O dispenseiro hoje no nosso tempo não existe mais a dispensa, né? Quem sabe o que é dispensa aqui? A maioria sabe, tem gente que não sabe. A dispensa antigamente era um lugar na casa onde se guardava os mantimentos. Hoje é nos armários. Antigamente tinha tipo um quartinho, né? Por quê? Porque levava saco de arroz, saco de feijão, cacho de banana, né? Hoje é um armário, tudo você não dá conta de comprar mais nada, porque no armário você já guarda tudo. O dispenseiro, ele entra na dispensa de Deus, ele pega o que está na dispensa e ele leva para servir. Mas ele tem que ter a responsabilidade de prestar conta a Deus daquilo. Pode sair pegando de qualquer jeito, fazendo, desfazendo, acabar com. Você vai entendendo aqui no decorrer. Então é dispenseiro, é mordomo do Senhor, né? Aqui, ó, recebeu como os bons despenseiros, está vendo? Somos despenseiros, né? Glória a Deus. Então envolve a dimensão e nos dá a ideia de que temos que prestar conta. Então todo aquele que é um servo de Deus, que tem um dom, ele vai ter prestação de conta. Olha só, de acordo com 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, tá? Olha o que o apóstolo Paulo diz, o que requer do dispenseiro, do mordomo, o que vai requerer dele. Olha que coisa interessante. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, não ladrão, não roubador, fiel, é encontrado fiel. Quem é fiel? Olha só, não é à toa a palavra fidelidade, não está à toa ali. Quem é fiel tem consciência limpa, sim ou não? Sim. O fiel, o marido fiel tem consciência limpa. A esposa não pode chegar e dizer, você está adulterando, você está me traindo. Você não está fazendo, ele deita e dorme em paz, em tranquilidade. Porque a consciência dele está tranquila. Ele é fiel. Não tem que se preocupar com isso. Tá? O mordomo, o dispenseiro fiel, não tem que se preocupar com o dia final lá, do juízo final, não. Quem não é, vai ter que se preocupar com isso. É uma verdade. Mas quem é fiel, irmão, dia do juízo para nós, ó, vamos chegar diante de Deus, oh, glória a Deus, aleluia, dando glória a Deus, pulando e aleluia, não é verdade? Ué. Agora, quem não é, né? Então, tem a chave para a mordomia cristã. Está lá na parábola dos talentos, Mateus 25, 14. Olha a chave de toda a mordomia, de ser servo de Deus, de servir o Senhor. Mateus 25, 14. Vou ler até o 30.
Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos, os mordomos, os despenseiros, e lhes confiou seus bens. Cuida daí do que é meu, estou dando para vocês, vocês vão cuidar do que é meu, estou passando para vocês. E um deu 5 talentos, a outro deu 2, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então presta atenção, tem gente que ganhou 1, não é? Tem gente que ganhou mais de 1. Os dons, tem gente que ganhou mais, e tem gente que ganhou só 1, outros ganharam menos, enfim. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daquele servo, sujeitou conta com eles. O senhor vai voltar, sim ou não? Tem um ajuste de conta com o servo, sim ou não? Não vai nessa conversa dos outros aí que aceitou Jesus, maravilha, glória a Deus, é bom demais só levantar a mão, então aceitar Jesus e acabou, né? Nós temos uma vida inteira aqui nessa terra aqui, tá? E nós vamos ter que justificar isso aí para Deus. Vamos lá. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o monte colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. E disse o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o monte colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera o talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que sei quando não semeado, que ajuda onde não espalhados, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que sei onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então, volta lá. Eu quero que você entenda o negócio. Dom não é seu, é de Deus. Não é para você se vangloriar, não é para você se exaltar. Por quê? Porque não é seu, é de Deus. Já viu gente que fica se vangloriando por coisa dos outros? Quem sabe ri da cara dele, não é verdade? Esse cara está ali andando numa Hilux zerinha, mas não é dele. Papai, não é dele. Quem não sabe assim, ia lá, nem dele é, certo? Não é verdade. O diabo ri dessas pessoas, né? Vamos lá. Tirar depois o talento, dá ao que tem 10. Porque todo o que tem se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. 3 mordomos receberam de Deus, negociaram, trabalharam, receberam diferentes talentos, né? Qual era a responsabilidade deles? A responsabilidade e dever deles era usar os recursos que Deus deu para eles, tá? Para o devido propósito do dono, do Senhor, não para mim, não para que eu venha. Você pode usufruir de algum dom, a gente vai aprender isso depois, mas o alvo para você usar o seu dom é para Deus. Que volte para Deus em forma de juros, de correção monetária, onde você está usando aquilo que Deus te deu e você está fazendo melhor para Deus, tá? Então vamos lá. 2 conquistaram, conseguiram duplicar o que Deus deu a eles, né? O que eles receberam. Quando chegou o dia da prestação de conta, os 2 foram chamados de quê? Servo bom e fiel. Aquele que nada fez foi julgado e foi chamado de quê? Servo mau e inútil. Tem uma tradução que diz negligente,
Ou seja, você tinha, você conseguia, você podia, mas você não fez. Oi. Esse versículo aí que o Senhor diz para os demônios, se você tivesse levado aos banqueiros, mas eu vou voltar assim, então, eu penso assim, é muito fácil trabalhar com aquilo que Deus nos deu, é só se a gente não quiser mesmo. O Senhor deu uma dica aí, é simples, é só você levar lá, tudo simples. É por isso que eu prefiro a tradução que diz servo mau e negligente. Por isso, porque ele tinha. Você está entendendo? Ele tinha como fazer. Estava fácil. Porque quando você não tem, você não consegue, não é verdade? Você consegue fazer algo que você não tem? Você não consegue. Mas se você tem, você consegue. Então por isso que Deus chamou de inútil. Outra tradução diz negligente. Tá? Então a gente precisa entender. Olha só, então foi chamado de servo mau. Olha só, servo mau, servo negligente, servo infiel, servo inútil, né? Irmãos, se há um tempo onde nós devemos nos preparar para sermos capazes de responder essa pergunta que Deus fez aos servos dele, é o presente agora. A gente tem que começar a preparar agora para responder essa pergunta, porque ela vai ser feita a cada um de nós. Deus deu ou não deu, segundo o que estamos aprendendo aqui, dom a cada um de nós. Sim. E Ele vai chamar você de ser desta forma. Você tem que estar preparado ali naquele dia, entendeu? Porque Deus vai chegar, o que é que você fez com o talento, com o dom que eu te dei? Você está preparado para dizer, Senhor, eu trabalhei, fiz acontecer, olha, eu fiz acontecer, maravilhas. Senhor, eu fiquei com ele porque, né, eu pensei, eu achei que era dessa maneira, eu tiro esse negócio da sua mente já. Irmão, você que não tem que eu tenho preguiça, tal, eu pensei, eu acho. Porque eu nunca achei, eu sempre fui na Bíblia para caçar e buscar e encontrar. Eu nunca cheguei aqui, Lucas. Eu não estou entendendo essa palavra aqui. Você podia me explicar? Eu corri atrás para aprender, irmão. Na Bíblia, na palavra. Eu li e falei: se Deus está dizendo isso aqui, Deus vai responder. E Ele vai falar comigo. Não precisa ir atrás da cabeça de ninguém para me aprender. Agora eu faço curso, porque tem pessoas que aprenderam muito mais do que eu, e Ele está liberando ali. Eu quero, né? Quero aprender. Então, mas esse negócio de eu acho, eu nunca gostei disso. Vim falar comigo, eu penso assim, eu acho, eu nunca gostei desse negócio. Mas eu não quero saber o que o homem pensa, eu quero saber o que Deus pensa, o que Deus fala. E está tudo aqui, não está na palavra? Está tudo na palavra, irmão. Aí um dia que Deus vai chegar e vai dizer: meu servo, o que fizeste com o que eu te dei. É trágico, mas muitos crentes não vão ser capazes de responder essa pergunta. E por não serem capazes de responder essa pergunta, não vão ser chamados de servo bom e fiel. Mas sim de quê? Você está preparado para isso? Nós temos um projeto que Deus colocou no meu coração, quando eu fiquei com a igreja, né? Deus me revelou, Deus colocou no meu coração, tem esse projeto. Agora está saindo uma lei aí que quer parar com isso, né? Ó, pra você ver, eu até postei no grupo da igreja lá. Vão sair lei aí que você não vai poder falar de Jesus nem ali na rua, não. Se for aprovado, aí nós estamos lascados, né? Mas enfim, vamos para frente aí. Vamos orar. O Tripus vai pedir oração, né? Quem está ligado. Então olha só, talvez você tenha um dom, talvez não seja o dom de cura, por exemplo, porque nós queremos sair e orar pelos enfermos, pelos doentes, pelos perdidos, né? Talvez você não tenha esse dom aí, que é chamado dom de cura. Mas eu preciso entender uma coisa: talvez eu não tenha um dom de curar, mas Deus pode me usar para orar por Lucas e ele ser curado. Eu não tenho dom,
Mas Deus me usou para orar e ele foi curado. Porque Deus, aprova a Deus a misericórdia dele, ele naquela hora me usou para orar para o Lucas ser curado. Aí às vezes eu não posso sair dali pensando que eu vou orar para todo mundo agora, todo mundo vai ser curado. Então você entenda isso. Nós vamos, para o nome de Jesus, vamos fazer essas cruzadas aí. Deus pode te usar lá para orar e pessoas serem curadas. Amém? Amém? Mesmo você não tendo esse dom de cura. Mas Deus pode exercer misericórdia na sua vida e te usar lá. Assim, se tiver misericórdia daquele doente, ele usa quem quer. É igual profeta. O mal desse dom que causou uma bagunça no mundo inteiro, irmão. É isso. Vai lá, o Espírito de Deus vem aqui sobre o Lucas e dá uma palavra profética para o Lucas, para a minha vida. O Lucas vem, entrega a palavra, eu confirmo, irmão, é de Deus. Olha, eu estava orando nesse sentido. Aí o Lucas amanhã está profetizando para todo mundo. Aí já não é de Deus, é do que ele conhece vida. Aí ele sabe. E ele acha que é de Deus. E se eu falar com ele que não é de Deus, eu estou encrencado com ele. Entendeu? Porque ele acha que eu estou desmoralizando ele, entendeu? Eu não estou dizendo, Lucas, não é assim. Você não tem esse dom. Deus te usou lá, né? Deus usou o jumento uma vez só, não usou mais não, irmão. Nada para você não. O Lucas já olhou para mim e veio atravessado, irmão. Aí já pensou o jumento agora saindo falando com todo mundo, irmão? Deus me deu tudo, agora eu estou aqui, ó. Você está endemoniado esse jumento. Misericórdia. Tem coisa que Deus vai nos usar uma vez e às vezes não usa mais. Tem vezes que Ele usa, muitas vezes. Quem tem um dom profético, ele tem um dom profético. Deus usa ele, meu irmão. E às vezes ele não precisa de Deus usar, não. Ele tem um dom, está nele. Ele olha para você e já fala para você, já tem a revelação. Porque é de Deus, Deus deu a ele pode ser usado a qualquer hora, a qualquer momento, todo instante. Mas se aquele que é usado de vez em quando, não quer dizer que ele tem o dom. Eu acho que eu já até expliquei isso uma vez, né? Sei. Escola de profetas, né? Pois é. Então às vezes Deus você vai pôr a mão, vai acontecer um milagre. Oh glória, aleluia, né? Amém? Amém. Então todos podemos ser usados, todos nós temos um dom. Então existem 4 condições fundamentais para descobrir o dom, tá? Então vamos começar a encontrar, precisamos começar a dar esses passos visando conhecer os dons, descobrir os dons, tá? Descobrir o seu dom, ou os seus dons, né? Então há 4 condições que são fundamentais e que precisam caracterizar a nossa vida, a sua vida. Se você deixar fora qualquer dessas condições que eu vou citar aqui para você, você verá que é muito difícil, ou se não mesmo impossível, descobrir o seu dom. Tá? Primeira coisa, você tem que ser crente, tem que ser servo de Deus. Se não for, para fora, tá? Não é servo do Senhor, tá bom? Os dons espirituais são concedidos exclusivamente a quem faz parte, quem é membro do corpo de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Infelizmente, nem todos que estão na igreja são membros autênticos do corpo de Cristo. Infelizmente, muitos que estão na igreja não são fiéis ao Senhor. Porque para ser, nós aprendemos ali. Tem que ser o quê? Nós aprendemos na parábola lá, né? Tem que ser fiel, bom e fiel, né? Quase todas as igrejas, algumas até mais do que as outras, elas contam com membros que não são dedicados a Jesus Cristo. Não são, praticamente, umas têm menos, outras têm mais, mas que tem pessoas que não são dedicadas a Jesus Cristo, frequentam o culto ali de vez em quando, uma certa, né, de vez em quando, contribui de vez em quando, tá? Talvez até faça alguma coisa na igreja, mas isso não quer dizer que ele é um verdadeiro crente, um verdadeiro servo de Deus, tá?
porque de vez em quando ele frequenta o culto, de vez em quando ele dá uma oferta, de vez em quando, né? Então não quer dizer, ou de vez em quando faz alguma coisa na igreja, porque isso não quer dizer que ele tem uma relação, uma intimidade, uma comunhão com Jesus. Quer dizer que tem? Não, não quer dizer que tem um relacionamento pessoal com o Salvador dele. E se você não tem essa intimidade, essa comunhão, tem alguma coisa errada, né? Como nós chamamos isso? Nós chamamos isso de novo nascimento. Pessoas que não nasceram de novo, estão na igreja, mas não nasceram de novo. Isso é chamado de novo nascimento, nascer de novo. Ou então, convertido, ter-se verdadeiramente convertido a Deus. Então, antes de buscar qualquer dom, se eu realmente não nasci de novo, eu então preciso nascer de novo, eu preciso me converter verdadeiramente, e aí depois eu buscar os dons, porque aí eu vou receber. Caso contrário, você vai orar até cansar, você vai receber nada, tá? Você não poderá receber nenhum dom espiritual, se não é um servo de Deus, da parte do Senhor. Esse é o primeiro. Segundo, você precisa crer nos dons espirituais. Deus não vai dar quem não crê, porque aqueles que se aproximam de Deus é necessário, não tem essa passagem, esqueci, é necessário que ele creia que Deus exista, e é o quê? Como? Hebreus 11:6. E que é o quê, irmão? Galardoador. Ele dá o presente. Ele dá o presente. Se você não crê, você não recebe esse presente, você não crê nele. E o dom é um presente de Deus, sim ou não? O dom é um presente de Deus, não é nosso. Que ele existe e torna galardoador do que os buscam, né? Então me converto e eu passo a crer que o dom realmente ele existe. Tem muitas crentes que não creem nos dons, irmãos. Ele não crê nos dons, entendeu? Ele tem uma teoria dos dons, mas crer é diferente do que uma teoria, tá? Então, e por que eu não creio? Por que muitos não creem? Porque eles não estudam a respeito dos dons. Para você crer em algo, você tem que conhecer. E eu conheço estudando. E depois que eu conheço estudando, fica fácil de eu receber, não é verdade? Porque agora eu tenho conhecimento. Aí está fácil para mim. E tem gente que não quer estudar. Irmão, você quer ver algo que me gela? Eu fico gelado, gela na coluna aqui, até o dedão do pé. Quando eu leio essa passagem aqui, está lá em Tiago 3. Bom, eu leio, é 3:1. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que haver de receber maior juízo. Não vos tornei, né? Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres. Quem é mestre? O que é o mestre? A gente vai falar sobre isso. Mestre é o que ensina você. Eu estou fazendo aqui o papel de mestre. O professor é o quê? Mestre. Ele é professor, ele está ensinando. Eu estou fazendo o papel de mestre aqui para você, tá? Outra coisa, você quer discipular alguém? Você quer ensinar alguém? Você quer falar de Jesus para alguém? Você é mestre. Mas você vai falar de Jesus, você vai ter que ensinar. Vai. E a partir daquele momento você quer se tornar um mestre também ali. E isso me amarra. Por quê? Porque vai transferir, tá, a culpa pela ignorância das pessoas quanto aos dons espirituais para quem tem a responsabilidade de ensinar. Transfere para mim. É por isso que eu ensino a palavra mesmo, não estou nem aí. Porque eu quero que cada um daqui tenha consciência perfeita do que esse é um servo de Deus, de quem vai subir e quem não vai, de quem é bom e fiel, de quem é mau e negligente. Eu sempre fiz questão de ensinar, porque vai sobrar para quem? Para quem está ensinando. Vai sobrar para mim. O sangue de Jesus tem poder. Eu não quero. Havemos de receber maior juízo,
se eu não ensinar direito, se eu não prestar conta direito do que eu estou ensinando para vocês, eu que vou dar conta, e eu que vou dar conta de alma de ninguém, em nome de Jesus. Deus é Pai, mano. Tem pastor aí que não liga para isso, não está nem aqui. Desde que a igreja esteja cheia, ele vai enrolando o povo ali, não ensina a verdade. É culto hoje de avivamento, é culto do mover do Espírito, é culto da unção, é culto não sei de quem, é o culto da profecia, é o culto da revelação. E ali vai o povo, é só. Aí você olha que as igrejas e fala: meu Deus, que avivamento. Tem avivamento nada, irmão, aquilo é emoção. Avivamento, 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 avivamento. Pega na Bíblia. Foi todas as vezes que a palavra foi ensinada para o povo, aí veio avivamento. Fora disso não há avivamento. Então é barulho, é só barulho, é carne. Não tem nada de unção do poder de Deus nisso não, irmão. Tá? E esses pastores vão prestar conta daquele povo todinho que está lá dentro para Deus. Eu não quero isso para mim não. É uma responsabilidade que eu recebi de ensinar vocês, e eu vou negligenciar o ensino de jeito nenhum. Então, creia no dom, amém? O segundo passo é crer no dom. O terceiro, você precisa ter disposição para se esforçar. É um tipo de exercício espiritual. Isso requer a ajuda de Deus, né? Para que possa se realizar na nossa vida. Tá? Então, o esforço. Deus nos deu, ou te deu um ou mais dons espirituais, porque tem alguma razão. Então, Deus vai dar se não tiver razão nenhuma? Então Ele nos deu, isso nós já aprendemos aqui, Deus deu para nós. Isso a gente já aprendeu, Deus deu, e tem uma razão dele dar. E há um trabalho que Deus quer que esse trabalho se realize. E Ele quer que você cumpra esse trabalho no corpo de Cristo. Tá? Uma tarefa específica para cada um que Ele tem dado um dom, Ele tem te equipado. Um dom é algo que nos equipa para fazer alguma coisa. Estou equipado para fazer isso. É isso que Deus me deu para fazer, eu vou fazer isso, porque eu fui equipado para Deus para isso. Tá? Entenda isso. Então, Deus sabe se você é sério quando você trabalha para Ele. Porque se Ele notar ou descobrir que você quer usar o que Deus te dá para você aparecer, não precisa esperar nada de Deus. Não precisa esperar nada da parte de Deus. Eu quero, por exemplo, agora está na moda profetizar. Então eu tenho que profetizar, porque é moda. Você vai fazer isso na cara. Deus não vai, entendeu? Deus não vai te dar, não espera nada disso. Se agora você prometer usar o que Deus te deu, com vista para glorificar, honrar, bendizer a Deus, para o bem-estar do corpo de Cristo, da obra de Cristo, Cristo vai te ajudar cada vez mais, Ele vai te preparar cada vez mais, amém? Ele vai deixar você ser um crente ativo e produtivo na obra dele. Aí você vai encontrar o seu dom. Fácil. Quarto lugar, oração. Antes de receber oração, recebi oração. Depois que recebi, continua a oração. Amém? Aí o camarada se mata de orar. Quando recebe, ele para de orar. Tem jeito, né? Você precisa ter uma vida regular de oração. Antes, durante e depois do processo de receber dons do Senhor. Você precisa orar. Tiago, ele diz lá em Tiago 1,5. Ele diz: se alguém precisa de sabedoria, devemos pedir a Deus, que dá livremente, né? E concede. Se porém algum de nós necessita de sabedoria, sabedoria é o dom de Deus. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se você está precisando de um dom, está aí. Então tem que buscar a Deus. Busque sinceramente, busque intensamente, peça a Deus orientação, leia a Bíblia, que é a fonte básica das informações sobre os dons espirituais, os dons que a Bíblia tem para nós. Está aqui na Bíblia, é a Bíblia. Leia as passagens sobre os princípios
principais dons, sobre os dons, né? Tenha sempre buscando ler sobre isso, sobre os dons, tá? Não leia só numa versão, leia outra versão de Bíblia também. Tem outra versão, olha aqui a revista Almeida Corrigida diz assim sobre os dons. Quero ver o que a outra aqui diz também, outra versão diferente. Leia, aprenda, tá? Encontre exemplo nas pessoas da Bíblia, as pessoas que são exemplos da Bíblia ali, né? Sobre como os dons funcionavam na vida deles, ali na prática do dia a dia. Se eles usavam para eles ou para glorificar a Deus, não precisa nem falar, né? Então use os auxílios disponíveis. Aí eu posso comprar livros que falam de curas e milagres, e ler livros que falam sobre isso, que falam de Bíblia, falam de jejum, de oração, de curas, de milagres, de maravilhas, né? Mas eu tenho que estar inteirado com a Bíblia, tá? Entenda isso, tá bom? Pegue as referências bíblicas, né? Até vai chegar um ponto que você vai estar tão familiarizado sobre curas, milagres e libertação, que quando Deus precisar te usar, vai ser a coisa mais normal que tem. Vai ser tão normal, irmão, que você não tem tempo, que você já se familiarizou. Você estudou na Bíblia, você buscou referências, você buscou livros, você orou, você estudou, você estava ali concentrado, você é realmente convertido. Quando acontecer, manifestou um demônio, você já vai estar. Eu disse, pastor, manda eu ir lá, pastor, manda eu ir. Eu quero, é eu. Eu estou um enfermo. Eu quero orar para aquele enfermo. Você já vai estar tão familiarizado, você vai querer e vai fazer, amém? Glória a Deus, né? Então tem um trabalho para vocês, para trazer para nós no próximo culto. Você vai trazer no papel, no mínimo 3 passagens, ou pelo menos uma no Velho Testamento. No Novo Testamento você pode pegar 2, mas pelo menos uma do Velho Testamento, onde fala sobre cura, onde fala sobre milagre, maravilha, sobre libertação. Você vai achar lá, vai escrever, entendeu? Vai trazer a referência, vai trazer escrito, amém? Então a gente para por aqui hoje, em nome de Jesus. 4 passos importantes, você anotou eles? Qual é o primeiro? Oi? Ser um servo bom, fiel. Segundo passo. Terceiro. E o quarto? Ok, tá legal, né? Um cara aí que está na dúvida. Traz um caderninho, papel que você sempre escrever, irmão, que é muito bom, tá? Em nome de Jesus, você traz um caderno, traz papel, traz um caderno, você anotando tudo aí. Em nome de Jesus, tá? Então, glória a Deus, vamos lá, vamos ficar por aqui hoje, né? Em nome de Jesus, tem coisa aqui que você vai se assustar quando você vai aprender, né? Mas vai chegar lá com o tempo, né? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Então, ó, se você, irmão, eu vou tentar, vou ver se eu consigo fazer isso, depois aí a gente vê. Porque aqueles que realmente querem, pastor, eu quero pegar nessas campanhas que a gente vai fazer na rua aí,